Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vênus. E hoje, com muita honra, eu trago uma grande amiga de pouco tempo, um presente de Deus, né? Eu tive um presente da Marisa, né, que fez essa conexão. Eu ganhei uma amiga, e uma amiga de verdade, né? A gente, em poucas trocas, ressoou uma verdadeira amizade, digamos assim. Obrigado, Fê, por aceitar a Fernanda Franco em nosso podcast hoje. Obrigada por aceitar esse convite, que a gente possa ressoar aí nas pessoas, nas almas que estão nos assistindo. Oi, Ju, eu que te agradeço. Para mim você sabe, é uma honra. Como você disse, é uma amizade de pouco tempo, mas de muito tempo atrás. Exatamente. A gente se reencontrou. E quando a gente se reencontra, a conexão é genuína. Então, Não, e foi obrigada. muito genuína, né, Fê? Assim, foi um presente mesmo, assim, eu agradeço. Eu falo que o universo, Deus, cada um chame do que quiser, tá sendo muito, muito incrível comigo nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Eu não posso. Eu tenho uma amiga que fala assim: Ju, você não tem um anjo da guarda, você tem um pelotão. E eu acho que. Não, bom. não, porque algumas vezes acontecem algumas coisas comigo que eu falo, meu Deus. E assim, e é um presente. Eu até estava falando antes, né? É viver em estado de gratidão. Quando a gente se permite viver nesse lugar de gratidão, independente se as coisas acontecem do jeito que você deseja ou não, as coisas começam a acontecer de uma forma muito rápida, né? E daí a gente pode trazer a lei da cocriação, enfim, muitas coisas. Mas antes disso, antes da gente adentrar em vários aspectos aqui que a gente vai trazer sobre saúde financeira, emocional, eu queria apresentar a Fê, né, que advogada, ex-executiva do mercado financeiro. Hoje ela é mentora de grandes líderes, né? Ela ajuda as pessoas a se tornarem também grandes líderes. Acho que a gente tem propósitos muito parecidos. Ela ajuda muito também, ajuda não, ela conduz, né, as pessoas nesse conhecimento, na liderança. Fê, conta um pouquinho dessa história, de como foi essa jornada de 30 anos construindo grandes empresas, fez IPO, enfim, tudo isso. Ela é muito modesta, além de ser muito elegante, né? Ela é a cara da elegância, né? Ela é linda, não é bondade não, porque quem está escutando vai falar, uau, que mulher, né? Ela é mãe, ela é esposa, então eu vou deixar ela se apresentar, porque não é fácil falarmos de nós, né? Mas eu tenho certeza que para você é um presente falar da sua jornada. Obrigada, Ju. Realmente eu acho que nós mulheres precisamos aprender, né, a contar um pouco melhor a nossa história. Eu confesso que eu também tenho dificuldade, porque é difícil a gente olhar para trás e ver tudo que a gente já percorreu, né, e honrar essa história. Então, assim, contando um pouquinho, eu sou uma mulher de 51 anos, quase 52, sou mãe, sou casada, sou profissional, sou filha, irmã, amiga, enfim. Sou nascida no interior de São Paulo, né? Eu sou de uma família de classe média. Minha mãe é professora de escola pública, meu pai é agricultor. Eu sou a segunda filha de 4 irmãos. Eu fiquei órfã aos 6 anos de idade, então eu tenho uma história bem desafiadora aí de superação de obstáculos, né? E eu acho que isso talhou muito quem eu sou hoje, assim, a minha coragem, a minha força para ir atrás do que eu queria. E eu saí dessa cidade que eu nasci, que é chamada Aguaí, que é uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. Eu saí de lá aos 15 anos, porque eu estudei até então em escola pública. E eu já sabia, né, o meu espírito, eu acho, já sabia que eu não queria ficar lá, não por nada, é porque, de fato, o meu espírito pedia algo mais, né, desbravar o mundo, talvez. E por necessidade também, né? Minha mãe sempre nos criou para ir atrás do nosso em função dessa perda que foi bem traumática. E aí, aos 15 anos, eu saí de Aguaí, fui para Campinas fazer o segundo colegial. Passei na faculdade com 17 anos, fiz direito na PUC e me formei e já vim para São Paulo. E desde então eu trabalho, né? Então são aí 30 anos exatamente. Eu comecei a trabalhar na faculdade, mas formada em São Paulo tem 30 anos. E foi assim, todo mundo me perguntava, mas como que você caiu nesse mundo, né, de bancos?
não foi uma escolha pensada, não se falava em propósito, a gente não tinha nada muito direcionado, né? E hoje eu olho para trás e agradeço até, porque a minha intuição, de alguma forma, foi me levando, né? A minha necessidade, a minha intuição, eu fui vendo mais ou menos o que eu gostava. E eu acabei, o meu primeiro trabalho em São Paulo, que eu consegui, já era para advogar para bancos, grandes instituições financeiras. E eu advogava em contencioso pesado mesmo. O que quer dizer isso? Eu ia para o fórum, né? Eu fazia processos. E eu adorava, tá? Porque eu adoro a questão do debate de ideias, da comunicação. Eu gostava bastante. Mas o judiciário brasileiro, a gente sabe mais ou menos como é. Aquilo me frustrou bastante e eu sempre tive um ideal de justiça que eu não... Foi a minha primeira grande frustração, né, da profissão, porque é difícil você atingir esse ideal de justiça. E aí eu fui migrando para a área preventiva mesmo, né? E aí o que quer dizer isso? Eu nunca abandonei o direito sempre foi um instrumento para mim. Mas eu virei uma advogada de negócios e de finanças, e sempre voltado muito para isso, para estruturar operações de crédito, trabalhando em gestora de fundo de investimento, empresa de processadora de cartão de crédito, onde eu fui diretora jurídica, fiz IPO, e sempre voltada muito para números. Até que em 2015 e 2016 eu fundei uma gestora de fundo de investimentos com outros sócios. E no ano passado a gente vendeu a gestora e eu decidi não continuar no mercado, porque depois de quase 30 anos eu estava bem cansada. E eu pensei que... Eu sempre repeti uma frase que também era intuitiva, que eu falava: a segunda metade da minha vida eu quero viver diferente. Não porque a primeira metade eu não honre e não tenha muito orgulho da minha trajetória, mas justamente porque a primeira metade foi de muita construção, né? Foram muitos obstáculos, muita superação mesmo, de muito trauma, de muita crença, de construção de identidade. Agora, eu sei quem eu sou, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente fica ali naquele limbo, tentando se provar, pertencer e tal. E aí eu resolvi não continuar no mercado e eu falei, eu posso ajudar o mercado de fora, com uma outra visão e com a minha independência, a independência de pensamento, de valores, de princípios. E talvez seja assim que eu possa contribuir, de fato, para uma mudança. Sim, perfeito, Fê. Você estava falando, a gente não tinha muito acesso a propósito. Realmente, assim, propósito é algo que agora até cansou já de todo mundo falar. Porque está todo mundo buscando, todo mundo sente essa necessidade de algo a mais, né? A gente está entrando num novo mundo que é sobre o servir, né? Sobre servir o que você veio. E a gente vem, nós temos histórias muito parecidas também. Eu fiquei 23 anos na construção de grandes marcas, não sei o quê. E é muito, a gente ia pela nossa intuição, pelo nosso sentir. A gente tinha menos acesso a informações rápidas, né? Então a gente foi construindo. E essa construção, ela é muito masculina, né? Ela vai, e eu sei porque a gente já teve várias trocas, só que eu acho que não acredito, né? Porque a gente achar é muito vago. Eu acredito muito que quando a gente quer fazer uma transição de carreira, e eu falo muito que todo mundo que senta aqui faz esse movimento, não é nenhuma transição, é você, né? É dar continuidade de um outro lugar, porque tudo é uma bagagem que a gente carrega. Eu acho muito bonito quando as pessoas entendem que elas vão para um outro patamar, né, de não só financeiro, mas assim, de realmente de propósito, de se sentir útil, quando elas honram tudo aquilo que elas passaram. Sim. Porque quando você fala de um término de um relacionamento ou de vender uma empresa, eu lembro que eu participei de 2 break-evens, teve também um IPO. E daí, quando você fala, mas aquela empresa, a gente se dedicou, era de um jeitinho, né? Tinha um jeitinho, tinha uma cultura, tinha tudo aquilo, tem um apego. Porque o que é um time, um produto que você cria algo, né? Qualquer área que você cria dentro de uma empresa. É uma gestação, é um filho seu. Você se dedica, você cria aquilo, você faz a gestação, você ensina depois ele a caminhar, né? Você vai trazendo...
Então a gente se apega. E eu lembro que quando a gente fez o primeiro movimento, né, de trazer, que teve uma unificação com uma outra grande empresa, culturas muito divergentes, aquilo doeu muito. Então, quando eu saí a primeira vez, Fê, de uma empresa, dessa empresa, eu não honrei tanto. Assim, eu saí machucada. E eu não tenho vergonha de falar isso. Hoje eu honro muito, inclusive, todos os desafios e desavenças e tudo que aconteceu lá atrás. Porque quando você honra o seu passado, você abre uma porta para a prosperidade. Você abre de um outro lugar. E isso serve para todos os lugares da nossa vida, não só da empresa, para relacionamentos, para pai e mãe, né? Onde a gente honra da onde a gente veio, os portais que foram para nós estarmos aqui. Então, eu acho muito legal que você traz isso, assim, eu olhei para aquele lugar e eu falei que a minha segunda metade de vida, né, ia ser de um outro lugar, não porque não foi boa, mas foi uma construção do meu ser, mas que eu tenho tanto hoje para servir, que eu honro aquela mulher, porque só a Fernanda passou por tudo aquilo e eu posso pegar na mão de outras pessoas e ajudar elas nesse desenvolvimento, de como ela se tornar uma líder, como ela se tornar próspera, como ela se tornar uma pessoa abundante em todos os lugares, emocionalmente falando também. Então, assim, eu anotei uma pergunta aqui, porque a gente está na frente de uma pessoa que, né, quem não quer ser rico? Quem não quer ser abundante? O dinheiro é uma energia muito positiva, se ser bem usada. E a gente falou, até a gente gravou uma live. A Fê, ela é mentora da Imersão Vênus, também em Portugal, e em outras coisas que a gente está fazendo, né? Mas porque o comportamento financeiro, ele é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Você pode ganhar muito dinheiro e não reter, ou você pode dar de cara com a abundância e não conseguir acessar ela. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, Fê, sobre as partes das finanças comportamentais, para a gente adentrar depois outros lugares aqui, para que as pessoas entendam que, às vezes, a gente não quer olhar para esse lugar por conta das nossas feridas. Sim. E eu acredito assim também, Ju, a gente vive um mundo, né, muito focado, especialmente com as redes sociais hoje em dia, né, é tudo muito sobre dinheiro, sobre ficar rico, sobre faturar, sobre a Porsche. ter. E assim, eu vivi isso a minha vida inteira, porque o mundo que eu trabalhava era assim. E aquilo, eu lembro até hoje, quando eu cheguei em São Paulo e que, né, bancos, operações não eram milionárias, bilionárias, muito dinheiro, muita coisa. E eu tinha que ter muito forte em mim, e graças a Deus eu tinha, da onde eu vinha, quais eram as minhas raízes. E eu digo que um dos propósitos da minha vida, que hoje eu entendo, era testar a minha integridade, que é o meu valor maior. Então, eu caí, né? Eu falo que se é Deus, se é o universo, me colocou justamente. Você é íntegra mesmo? Deixa eu ver. Eu vou te colocar num mercado bem tumultuado, né? Seja o jurídico, nos tribunais, seja o financeiro. E as pessoas que buscam muito, né, que o dinheiro é o fim em si mesmo, o que sempre me ficava assim, a mensagem ficava claro, é que o dinheiro por si só não vai te trazer felicidade, entendeu? Ele te traz muitas facilidades, mas eu vi muita gente rica e infeliz. Sim. Sabe? Muito. Então, eu sempre tive em mente que o dinheiro era sobre uma energia mesmo, era sobre uma troca. E isso nunca era muito bem visto, porque as pessoas, principalmente nesse mercado, são muito racionais, são muito lógicas. Mas elas não percebem que é o que você estava falando, assim. Tem gente que tem dificuldade de reter, tem gente que tem dificuldade de fazer, tem gente que ganha muito e arrisca tudo. Então, tem vários comportamentos que interferem na sua relação com o dinheiro. E eu falava disso muito sutilmente, porque no mercado financeiro não se fala disso, é planilha, 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 né? Cenários de risco ou não risco, e CNPJ e CPF, investidor ou não, mas para mim era muito claro. Por quê? Porque também era assim comigo, eu também tive que aprender, porque eu vinha de um histórico de perda muito traumática, né, com a morte do meu pai, que até então minha mãe não trabalhava,
Meu pai morreu de acidente de carro, do dia para a noite, 3 crianças, minha mãe grávida, aquela coisa, como é que faz com o dinheiro? Né? Vai comer, quem é que vai sustentar? Então, aquilo ficou incrustado no meu subconsciente, né? Porque eu era uma criança, eu não tinha essa consciência. Mas eu repetia padrões, porque as frases que a minha mãe dizia para a gente, aquele medo de perder tudo, de não ter, de gastar demais. Só que o que eu fazia? Eu sempre tive muita facilidade em trabalhar, eu sempre fui muito trabalhador. Eu fazia o dinheiro para mim nunca foi uma preocupação, ele vinha, mas eu também tinha dificuldade de reter. Entendeu? Porque eu pensava assim, não sei se amanhã eu vou estar viva. Olha só, é tudo no subconsciente. Sim. Depois, porque até acho que é bom fazer um parênteses aqui do autoconhecimento, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei o autoconhecimento desde que eu me entendo por gente. Então, todas essas crenças foram vindo à tona e eu fui aprendendo que não, eu precisava, sim, cuidar do meu comportamento, das minhas emoções, porque eu também tinha uma responsabilidade a cumprir. Não dava para eu lidar com o dinheiro irresponsavelmente, entendeu? Por mais que eu não entendesse como era. Então, foi uma construção mesmo. E eu acredito de tudo que eu vi, inclusive de empresas que quebram, de pessoas que perdem tudo, de pessoas que consomem, assim, sem nem ter ideia do porquê estão consumindo, mas é para preencher um vazio. Sim, né? Total. Então, por eu ter passado todos esses anos no mercado financeiro, e também ver que hoje em dia tem muita gente ensinando você a investir. Invista nisso, compre Bitcoin, invista em ações. Eu olho aquilo, eu falo, gente, é bom, é óbvio, né? Eu vejo um valor nisso. Mas é que eu sou a pessoa da base. Eu gosto da simplicidade primeiro. Eu não gosto de falar difícil, eu nunca falei financeiro, juridiquês, nada disso. Eu gosto de simplificar a mensagem. E eu acho que a mensagem precisa chegar para mais pessoas. Ela não pode ser elitizada como sempre foi para a gente, né? E essas pessoas que a mensagem precisa chegar, elas precisam entender que o relacionamento delas com o dinheiro não é sobre uma planilha, é sobre ela, é sobre a emoção, é sobre o comportamento, é sobre as crenças, é sobre a história de vida dela. Né? E que ela só vai ter uma boa relação com o dinheiro quando ela curar todas essas feridas. Exato. Na verdade, não é nem curar, né? É ressignificar. Para olhar para essas feridas, né? E falar, tá tudo bem. Essa é a minha história. Porque essas cicatrizes, né? Essas são só da Fernanda, essas são só da Ju. E você trouxe aqui, a gente sempre fala, né? De ter uma mensagem simples. E o podcast nasceu muito sobre isso, sobre como que eu posso levar a mensagens de ferramentas de autoconhecimento, de inteligência emocional e espiritual para as pessoas, de um lugar de uma mensagem simples, né? Como que eu posso acender o outro, né? Acender, crescer, iluminar. Então, nasceu de um lugar muito genuíno. E quando você traz essas questões, eu tive essas questões. Porque é muito diferente quando você está num CNPJ, né? Você vai subindo, você vai tendo cargo, você vai sentando numa cadeira de diretor executivo, o salário vem. Você sabe negociar, eu quero isso, eu quero participação, blá, 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 você tem os bônus. Tá, só que é muito diferente do CPF. Então, muitas pessoas que também saem do CLT têm muita dificuldade em fazer, ou reter, ou manter no CPF. Porque daí é a sua história. Porque, ali, querendo ou não, no CNPJ, você ainda você está por trás de um sistema. Porque tudo são campos sistêmicos. Você está dentro de uma empresa, tem. Então, quando você fala em mentorar, e eu sei que você faz esse trabalho, quando eu vou mentorar, por exemplo, uma empresária ou um empresário, eles trazem, a primeira questão é sempre sobre o CNPJ. E daí você tem que mostrar para eles que é sobre o CPF. E eu não estou falando de um lugar que eu não passei, porque é muito difícil você não levar o outro por um lugar que você tenha passado. Eu tinha muitas crenças com dinheiro, eu tinha raiva do dinheiro, porque eu vi muitas questões de brigas, de coisas em relação a dinheiro. Então, era um lugar que eu não queria olhar. Enquanto eu não quis olhar, eu posso ter ascendido profissionalmente, mas pessoalmente era um lugar que eu não queria olhar para o meu extrato.
eu não queria ver. E eu lembro, às vezes, assim, até do meu marido falar assim, por que que é tão difícil? Você não gosta de falar sobre isso? Não é que eu não gosto. Me levava para uma criança ferida. Sim, é um sentimento, É um sentimento. Só que enquanto você não encara de frente aquilo, o seu dinheiro vai escoar. Sim. Ou você não vai merecer. Então, eu queria que você trouxesse um pouco aqui, Fê, dessas crenças limitantes, enfim, essas crenças que as pessoas têm tanta dificuldade em se colocar no lugar de posicionamento ou de merecimento, de recebimento. O que você mais vê? Porque eu vejo tantas pessoas boas, tantas pessoas incríveis, mas que têm, né, esse lugar do merecimento. De novo, né, a gente volta sempre, eu acredito que é sempre na infância, tá? É a infância com o começo da adolescência. Tem vários estudos que dizem que os traumas mais profundos são até os 7 anos, mas tem alguns que dão uma variada. Não vem ao caso a gente entrar nesse mérito. A questão é, quais foram os traumas? Cada um sabe o seu, né? Quais foram os traumas ou as crenças que você vivenciou na sua infância em relação ao dinheiro? É a primeira pergunta. Não tem como a gente achar, não, nunca tive problema, eu sempre tive muito, minha família sempre teve dinheiro. Ok, mas você deve ter algum sentimento em relação a esse assunto, né? Porque a gente também vê grandes herdeiros perderem tudo. Tira um print da conta bancária agora, né? Então, é sobre isso. E aí eu gosto de contar um pouco a minha história, porque eu falo, contando a nossa história que a gente tangibiliza para os outros que a gente também tem problema, que eu também levei uma vida. E eu falo, hoje não é que eu não escorregue, mas hoje está no consciente, não está mais no inconsciente, né? Então, é mais fácil você retomar. Então, assim, essa questão de ficar órfã, para a gente foi uma mensagem assim, a partir de agora tudo é difícil, né? Agora tudo tem que ser muito seguro. E eu entendo o que a minha mãe quis fazer, mas ela não tinha conhecimento e consciência do que estava sendo implantado na gente. Então, eu cresci ouvindo, vocês têm demais. Porque a gente tinha uma casa, porque a gente tinha comida, porque a gente tinha estudo. Então, tudo que era acessório a isso, era quase como se fosse um pecado eu querer. Você entendeu? É como se eu tivesse desejo. Por que eu desejo mais? Então, foi uma luta eu vencer isso. Outra frase que a minha mãe fala até hoje, basta-me pouco para ser feliz. Aí eu falava, gente, mas como? Tem um mundo de possibilidades. E a coisa mais maluca é que eu fui trabalhar no mercado financeiro. Mas nada é por acaso, nada né? É por acaso. Mas eu tive que lutar demais com relação a isso, né? Um outro dado que eu gosto muito de contar é que eu sou gemelar, eu sou gêmea, mas eu não sabia. E eu descobri isso aos 30 e poucos anos. Então, eu tinha uma mania que era de comprar sempre 2 coisas, uma de cada cor. Então, eu ia comprar um sapato, eu comprava 2. Eu ia comprar uma blusa, e eu não sabia por que eu fazia aquilo. Então, assim, outra questão que é emocional, não é racional, né? Eu descobri, eu fui atrás e eu tratei isso. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta que as pessoas precisam se fazer é: qual é o sentimento que me vem quando eu falo sobre dinheiro? Isso me traz prazer ou isso me traz angústia? Primeira coisa. Na maioria das pessoas, eu posso te garantir que traz angústia. Ou medo de faltar, ou angústia. E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade, como você falou, de olhar para um mero extrato. Sim. Porque se você... né, eu lembro de quando eu comecei a fazer o controle das minhas contas, que eu estava no começo da profissão. Eu puxava o extrato, eu imprimia, eu fazia controle do cheque que eu dava, entendeu? Porque aquilo ali está te dando o tempo inteiro o que você está fazendo. E as pessoas não querem saber o que elas estão fazendo. Eu nunca quis olhar, gente. Né? Porque isso também vai te trazer culpa. Vai te falar, putz, por que eu fiz isso? Né? Por que eu gastei o meu dinheiro aqui? Pega o chicotinho. Né? Mas não tem outra forma de aprender. Sim. Né? Não tem como a gente percorrer esse caminho a não ser pela dor, infelizmente. Não tem nenhuma fórmula aqui que eu vá te dar que vai amenizar o caminho. E outra coisa, quando você atende um empresário, que eu também mentoro empreendedores, primeira
primeira coisa, separar CPF de CNPJ. Perfeito. Você não pode achar que a sua empresa tem muito dinheiro e que você também tem. Não é você, é a empresa. É a empresa, perfeito. Depois você se paga. As pessoas também não você fazem é empregado isso. da empresa. Então, tem várias coisas que eu acho que a gente tem que percorrer aí no caminho para poder começar a descobrir qual é a crença, qual é o seu comportamento, qual é o seu hábito em relação ao dinheiro. Não sei se eu respondi, mas não, eu acho isso, que Fê, é a primeira um pouco, infância, a segunda infância, tem as feridas emocionais, exatamente o que você trouxe. Eu trago muito, acho que a gente falou isso na nossa live, que o dinheiro, ele faz crescer aquilo que você é, né? Então, assim, e ele serve para quê? Então, muitas vezes eu pergunto, para que você quer dinheiro? Uhum. E as pessoas levam um susto. Nossa, a pessoa está me perguntando por que existe tabus em relação ao dinheiro. E o dinheiro é gostoso, o dinheiro é bom, o dinheiro ele é próspero, a gente pode alimentar, né? Então, para que você quer o dinheiro? Essa é uma pergunta que as pessoas deveriam se fazer mais, né? E é muito sobre o autoconhecimento, porque quantas pessoas você não vê, porque a gente compra por emoção, certo? Só que se eu tô comprando algo que vai me fazer bem, se eu tô em presença, eu vou comprar um curso que eu já entendi que aquele curso vai me capacitar isso. Mas geralmente as pessoas compram mentorias, cursos. Quantas pessoas não caem em golpes disso? Fique milionário em um mês e não sei o quê. E daí vem aquilo que a gente estava conversando antes de entrar aqui. Cara, isso já cansou, porque é uma mentira atrás de uma outra mentira. Então, assim, por quê? Porque as pessoas são pegas pela emoção. E você se identifica com aquele mentor, você se identifica com aquele padrão, que às vezes aquilo vende. Ah, então eu quero ter uma bolsa X, que eu entro num padrão tal. Porque você entra naquele nicho. Então, assim, não tem problema mas você precisa estar consciente. Eu quero adentrar a isso, eu quero fazer parte deste mundo, eu quero dinheiro para isso, né? Então, as pessoas muitas vezes falam, eu quero dinheiro por segurança. E quem busca segurança ainda está na criança, buscando pai e mãe, principalmente mãe, né? E quando a gente adentra a constelação sistêmica familiar, o dinheiro, ele é o leite, ele é materno, ele é nutrição, né? Então, ele vem nutrir. Mas se você só deixa ele escoar, né? Tem alguma coisa errada aqui. E daí, quando você trabalha todas essas questões emocionais que você traz nas mentorias de liderança, eu acho que as pessoas param. Você se apropria, Você se apropria do seu dinheiro, você se apropria do que o dinheiro, ele é energia, então você está se apropriando da energia. É a famosa frase, né? Eu controlo o dinheiro e não ele me controla. Porque aí você deu várias informações que eu acho que vale a gente abordar, né? Primeira coisa que eu acho que o brasileiro... Vamos fazer um recorte do Brasil. O brasileiro tem um tabu com o dinheiro, que por mais que ele queira ganhar dinheiro, ele ainda vê o dinheiro como algo sujo. Ou como se você precisasse fazer algo errado para ter dinheiro, né? Perfeito. É o que eu te disse, o meu valor maior, você perguntar qual é o seu maior valor? Integridade. Eu não faço nada que vá ferir meus valores, por nenhum dinheiro do mundo. E eu trabalhei no mercado financeiro, né? Então, isso já foi testado. Então, a gente precisa entender isso também. Agora, não tem nada demais você gostar de dinheiro, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, comprar coisas boas, viver uma vida boa, ter a segurança financeira, tudo isso, desde que isso tenha sido trazido para o nosso consciente. E não que você entre numa compra de um curso que te promete vender, sei lá, fature R$100 mil por dia, por mês, sei lá, desses que tem aí na internet, né? Que esses vendedores de cursos fáceis, que é a minha grande crítica e que eu não aguento mais ver isso, eu acho que é um crime, é uma pilantragem. Essas pessoas, o que elas fazem exatamente? O que elas aprenderam? Elas usam da emoção e da pressão para vender o curso delas, justamente para aquelas pessoas que querem atingir um outro patamar. E essas pessoas que compram na emoção. Eu já comprei, acredito que você também já comprou lá atrás. A gente compra na emoção.
Então, quando você toma ciência das suas emoções e que você está mais presente, como você disse, é mais difícil você cair nesse tipo de golpe. Porque, para mim, isso é um golpe, tá? Todo mundo fala do mercado financeiro, mas o mercado da internet, das redes golpe. sociais, é um golpe. Quantas golpe pessoas a gente golpe. não vê alugando casa, gente? Exato. Aluga casa, aluga barco, aluga isso... E é tudo mentira, vendendo uma realidade que é impostora. Exatamente. Mas fazendo uso da emoção e do desejo do outro lado em atingir um patamar. Que não tem nada de mais, é o que eu disse. Você querer mais e ter uma vida boa. Sim. A questão a pergunta que a gente se faz, eu quero mais para quê? Né? É porque é para mim, é porque eu quero me sentir bem, é porque também tem muita gente que assim, é para parecer para o outro. Que essa é uma outra faceta que eu acho que o dinheiro e o brasileiro tem muito. A gente vive uma sociedade de status. Né? Então, eu já fui essa pessoa, ter a bolsa X. Eu preciso. Por quê? Porque eu não me basto. Sim. A pessoa que eu sou não seria suficiente para adentrar nenhum ambiente. E quando você começa a se dar conta disso, você fala, opa, pera lá, não vou dar meu rico dinheirinho nisso aqui não, entende? Porque quem carrega a bolsa sou eu, não ela a mim. Né? Eu não preciso estampar nenhuma marca, por mais que eu tenha. E eu falo isso porque eu já fui essa pessoa, e é o que você disse, ninguém fala de onde não passou, né? Do caminho que não percorreu. Você precisa se validar para estar ali, sendo que o seu conteúdo, o seu repertório, a sua presença já é essa validação, né? Então, talvez eu tenha usado também de tudo isso, que é o que a gente estava conversando antes, de forma até subversiva. Ah, é mesmo? Você acha que eu só valho pela roupa que eu visto, pela bolsa que eu carrego? Então, para lá, eu vou me vestir e carregar o que você quer. Mas aí, quando você me conhecer, você vai ver que nada disso é importante. Mas a gente precisa percorrer esse caminho. E eu acredito que nessa fase da vida, que eu já tomei muito na cabeça, entendeu? Que eu já sofri, que eu já tirei muita pedra do caminho. Aí, voltando um pouco, eu acredito que eu tenho quase que o dever de entregar para o mundo uma mensagem de que não é preciso. Se a internet está aí, vamos levar uma mensagem que seja construtiva, suficiente, inteligente, e não vender fórmulas milagrosas de que você vai começar e vai dar tudo certo, que você vai faturar muito, e que você precisa da Porsche, ou da bolsa Chanel, que também tem um monte de mentira por trás disso, para ser alguém. Até porque o que vende é autenticidade. E daí você até falou dos memes, né? Que você... não, acho que foi a Pri que falou. Eu fico passada que as pessoas criam algo no Instagram, por exemplo. Passa meia hora, um dia, tá todo mundo replicando os mesmos. Eu falo, gente, que autoridade você tem se você não tem autenticidade? Você não tá na sua essência. E daí você vai ser só mais um. Então, não tem problema você buscar inspiração. O problema é que as pessoas foram buscando, e assim, eu não tô aqui para julgar ninguém, a minha verdade não é. Né? Elas ficam se comparando. É a comparação o tempo todo, sendo que quando você se compara, você vai buscar ser igual, você sai da sua essência. A Fernanda tem a única essência, é dela, o que ela construiu, a vida que ela teve, a perda que ela teve, levou ela a ser a grande mulher que fez e construiu uma empresa e fez um IPO pela verdade essência dela. E não é fácil, Fê, porque eu tenho certeza não posso falar que é absoluta, porque a gente teve muitas dores e muitos questionamentos, porque a gente tem uma idade muito parecida, a gente construiu carreiras num lugar onde a mulher não tinha o espaço que tem hoje. E quantas vezes a gente precisou sambar um pouco mais? Eu lembro que as pessoas... Ih, tá vindo a Ju. Quantas vezes eu vinha assim, brava no financeiro, tudo porque, de novo, o meu nome, a minha integridade sempre falou mais alto. Até de ter saído de empresas grandes, eu fiz uma vez um movimento de saída por saber que ali não existia mais esse lugar. E quem me conhece sabe, né, que eu nunca deixei passar por cima isso.
Só que isso tem um preço que leva muitas vezes à nossa saúde. E muitas vezes eu fui parar em hospital doente por não ter autoconhecimento suficiente, eu tô falando de muito tempo atrás, em só querer entregar os resultados. E só buscar esse sucesso, né? Exato. Esse sucesso financeiro até, porque é o que eu falo, é muito tentador, é muito sedutor tudo, né? Você entra naquele mundo que é tudo muito sobre o ego. É, total. É muito sobre o status, é muito sobre o que você carrega, onde você mora, o que você tem. E aí você entra naquela espiral de produzir, ganhar, ganhar, ganhar. E no final, quando você passa a régua no final das contas, não sobrou nada de você. Né? Então, de novo, qual é a sua carência, qual é o seu trauma, qual é a sua ferida que te faz correr tanto atrás do dinheiro assim? Né? Que te faz ter essa necessidade maluca de consumo, essa necessidade maluca de comprar e de parecer e de ter coisas que você não precisa. Né? Então, é ressignificar o dinheiro assim, faça dinheiro, ganhe dinheiro, nada contra isso, sou super a favor. Né? Eu não sou a pessoa que fala mal do dinheiro. Não, pelo contrário, né? a gente está indo fazer uma imersão em Portugal, a gente gosta. Não é sobre isso. É, né? não é sobre isso, mas é sobre a verdade. Mas né, é sobre você ter uma relação melhor com o dinheiro que vai partir de uma relação melhor com você mesmo. Então, nunca é sobre o dinheiro, é sobre você. Né? O ponto de partida é sempre sobre você. Porque se fosse sobre o dinheiro e se fosse sobre fórmulas prontas, por que ainda é tão difícil lidar com dinheiro? Tem um monte de curso aí na internet. Aprenda a investir. Planilhas grátis em todos os formatos. E as pessoas continuam com dificuldade. E entra num robótico, né, Fê? Esses dias eu escutei de uma mulher incrível, ela falando assim, eu tenho dificuldade de sair do robótico, porque eu sei que a hora que eu sair, eu vou me deparar com coisas que eu não consigo ver. Porque a gente está falando do dinheiro aqui, mas muitos e muitas buscam depois daí o dinheiro, ok, o pilar do financeiro tá saudável, mas o relacionamento despencou, caótico. A família despencou, a saúde despencou. Então, qual que é a sua visão, né, sempre eu falo muito corpo, mente, espírito, alma, enfim, o espiritual, a saúde física, mental, né, sobre manter o equilíbrio nesses 3 pilares, e quando as pessoas entendem que quando você entra em equilíbrio nesse lugar, ele ressoa, inclusive, no seu financeiro, né? Aí a gente vai para o caminho do autoconhecimento, né? Isso aí. Não tem outro caminho, a não ser esse. Perfeito. Podem dizer o que quiserem, porque na minha época, né, eu comecei esse caminho, eu devia ter uns 23, 24 anos. Tenho 26, pelo menos. Era como se você... agora ela virou leitora do Paulo Coelho. Era isso que eles achavam, né? Autoconhecimento era isso. Né? Não era sobre você ir olhar para você, fazer terapia, cursos e tal. Hoje, graças a Deus, o termo está ganhando escala, está todo mundo falando, porque o mundo está doente. Exato. E esse é o caminho que é preciso. E eu digo que talvez eu não tenha enlouquecido, ou talvez eu não tenha tido grandes danos físicos e mentais no processo que eu vivi. Estou honrando a minha história, mas foi uma história muito pesada, inclusive de trabalho, né? De trabalhar. Eu brinco que eu trabalhava esquema call center, 24/7. Exato. Era uma coisa maluca, insana, inconsciente, abuso, todos. Porque eu sempre, intuitivamente, eu tinha essa válvula de escape, que eu sempre estava fazendo alguma coisa de autoconhecimento. Então, eu tinha os momentos de descompressão, sabe? Agora eu vou fazer esse curso. Agora eu vou fazer tal coisa. Porque eu tentava, não quer dizer que eu conseguia 100%, né? Equilibrar. Eu tenho muitas... eu não vou dizer culpa, porque culpa não é mais a palavra, ainda bem. Eu tirei esse peso de mim.
eu tenho muitos arrependimentos, talvez, né? Por ter trabalhado tanto. Eu tinha outra opção? Não, não tinha. Era a opção que me cabia. Porque... A consciência que você tinha naquele momento. Exato. Mas hoje, vendo as pessoas doentes, o resultado não poderia ser outro. Porque a gente não é só trabalho, a gente não é só alta performance, a gente precisa da nossa família, a gente precisa dos nossos filhos, do nosso momento de lazer, entendeu? Do nosso, agora a palavra da moda, autocuidado, né? O meu autocuidado entrava lá na minha grade da semana, que era no sábado, no fim do dia, entende? Eu precisava fazer a unha para poder trabalhar. Exatamente. Então, era essa maluquice, tinha planilha para tudo. Então, eu acredito que a gente precisa dosar esse equilíbrio, procurando alguma coisa, cada um procure o seu, mas é preciso, senão, assim, o resultado nunca se falou tanto em burnout, em depressão, em ansiedade, né? Vivendo um colapso de saúde mental. Então, você entra no Uber, o assunto é isso, as pessoas estão ficando malucas, o mundo está ficando maluco, porque agora é o Trump, é isso, é aquilo, não sei o quê. Então, a gente vê esse movimento acontecendo, o que mais me preocupa é a gente só se salva, não existe salvador. Se a gente for buscar esse lugar, esse pilar do autoconhecimento, né, de se autoconhecer, de se autorrealizar, é sempre para dentro o movimento. Então, assim, não adianta eu ficar falando aqui se a pessoa não parar e falar e fazer esse movimento de falar, quais são os ciclos, né, quais são os hábitos que eu tenho que me prejudicam, porque a gente sabe. Se você pegar agora o seu caderno e escrever quais são os hábitos, as coisas que você faz consigo mesmo para tampar buracos, você vai escrever. Se você deixar a sua intuição vir, então, se você não racionalizar, então a gente está saindo de uma era racional, por isso que tem a inteligência artificial aí para construir tudo o que é necessário, só que sem um bom prompt, sem uma boa repertório, alguém com repertório por trás, sem questionar aquilo, você vai entregar algo vazio. Então, a inteligência artificial vem para ser uma ferramenta para que a gente possa ter mais tempo de qualidade, para que a gente possa usar o nosso repertório de um outro lugar. Só que o que acontece é que se você não buscar essas outras capacidades, tipo de fazer um esporte, né? Como que eu capacito o meu corpo, como eu me alimento, como eu me nutro, quais são as conversas que eu tenho com quem são as pessoas que me cercam, tudo isso é uma riqueza, né? E daí a financeira é um desses pilares. Né? E vai ser consequência, né? Porque eu me lembro até hoje... quando eu tive um burnout, mas eu não sabia que era um burnout. Porque na minha época ninguém falava isso, né? E se eu falasse que eu estava cansada, que eu não ia dar conta, ou que eu estava muito estressada, é como se eu fosse taxada de fraca, né? De preguiçosa, ou de qualquer coisa assim. Isso porque eu trabalhava 24/7. Isso, né? E por você mesmo, muitas vezes. Também tinha, eu falo que eu acho que o pior inimigo somos nós mesmos, né? Porque a gente também precisa aceitar. E aí eu lembro que eu pedi demissão algumas vezes, até que eu consegui que meu chefe aceitasse o meu pedido de demissão. E quando eu pedi demissão, eu fui muito julgada, porque eu tinha um cargo muito alto, eu tinha muitos benefícios, eu tinha dinheiro, e todo mundo, mas como você vai fazer isso? Cara, eu estou exausta, eu estou esgotada, e eu nem sabia que existia isso, entende? As minhas olheiras vinham aqui, eu não almoçava porque eu queria ir em casa levar minha filha na escola, sabe? Eu queria estar com a minha filha um pouco, e de que me vale o dinheiro se eu não tenho esse outro pilar? Entra no que a gente estava falando, você tem que ter um equilíbrio. Sempre vai ser super equilibrado? Não, mas vai alternar, vão ter momentos que você vai trabalhar um pouco mais, momentos que você vai relaxar um pouco mais, enfim. Mas é preciso ter essa consciência. E ainda bem que depois de muito, né, relutar, eu falei, não, eu não dou conta, eu não aguento, eu preciso parar. E o julgamento era, como você vai abrir mão de um carro? Eu falei, oi, fui eu que conquistei, eu posso abrir mão. Foi a primeira vez que a minha ficha caiu. Eu falei, não, né?
E abri mão e fiquei um tempo sem trabalhar, me programei, falei, olha, eu tenho dinheiro aqui, eu posso ficar. Entrou a minha, né, o meu financeiro serviu para isso. Mas eu vi ali que não é a qualquer custo, não é sobre qualquer pressão, entende? Porque eu acho que o mundo também, ao mesmo tempo que o mundo fala em saúde mental, que eu acho uma hipocrisia, no sentido de, precisamos falar de saúde mental. Do outro lado, tem as empresas massacrando os funcionários por alta performance. E fora os eventos extras, e daí você se cura. É mais um evento, é mais... Mas o networking que eu vou perder ali, e eu tenho que estar lá, e eu tenho que mostrar... Né? Eu tô... Não, você não precisa estar em todos os lugares, você não precisa performar 1000% todos os dias. Você precisa entender que você é uma pessoa. E que, principalmente as mulheres, né? Que são feitas de ciclos. Sim. E vão ter ciclos que a gente está lá em cima e outros que a gente está mais embaixo. Mas, de novo, hoje ainda se fala disso e eu acho que tem que falar mesmo. Mas não é só falar, as pessoas também precisam começar a treinar e a absorver isso, e a se apropriar disso. E a entender que não existe comparação, cada um é um. Não caia nessa, sei lá como fala, nessa esparrela, né? Nessa mentira. De que dá para fazer tudo, que dá para você performar, que dá para você faturar muito. Não sabe. Cada um tem uma história, cada um deve construir a sua, deve percorrer seu caminho. Não foque só no dinheiro, porque eu te garanto que não é só isso que vai fazer bem. Porque você sai da sua essência, né? Do seu propósito, do seu servir. De repente você nem precisa, você nem quer. Não, né? Ou ele pode vir de uma outra forma. Porque você está tão longe da sua intuição, da sua integridade, que às vezes você não está ouvindo. Tipo, que nem você... nossa, por que eu não tive essa ideia? Por que eu não fiz isso? Né? Porque você está tão no robótico que você não consegue parar para criar, de repente, algo que diz respeito à sua essência. Eu tive 2 burnouts e um dele, assim, eu também não sabia que era... Eu não sabia também que existia. Foi bem antes de virar moda. Mas eu voltei a trabalhar. Meu filho não tinha nem 10 dias. O mais novo, e sempre nessa entrega, mas o meu, hoje eu tenho consciência de que eu tinha medo de não estar lá, eu tinha medo de perder o meu lugar, eu tinha medo de deixar esses filhos, né, essa gestão desses produtos que eu criei. Então eu voltei e fui, eu colocava... E até que o dia que eu perdi, eu não conseguia pôr os pés no chão, o meu corpo me avisou muito antes, Fê, e eu já fazia, sempre fui a esquisita, a sempre que buscou as leis, a espiritualidade de várias formas, sem nenhum lugar, mas eu sempre fui buscar muito também, que foi o que me deu suporte para conseguir fazer um movimento e posso ser bem transparente sendo aqui, eu busquei muito Salvador. Eu cheguei a pedir ajuda, só que o outro não tá nesse lugar, ele não vai conseguir te salvar. Né? Porque está dentro, o movimento tem que estar dentro, porque eu já vi grandes pessoas, não, porque eu fui salvo por algo, pelo, sei lá, religião. É até um certo momento, porque se aquilo não entrar dentro de ti, se aquilo não fizer um movimento interno, que né? mude uma que chave mude uma mesmo, chave, exatamente... Não adianta. Porque senão passa a ser uma muleta. Exatamente. Né? E aí, até fazendo uma ponte com a função, eu falo que hoje a gente exerce, tanto de mentor, eu sou conselheira de empresa também. Não é sobre fórmula e respostas prontas. Eu falo, um bom mentor, o que ele vai fazer para você é pergunta. Ele vai te conduzir pelo seu caminho, não pelo dele. Ele pode compartilhar o que funcionou para ele, qual foi o caminho que ele percorreu, os cursos que ele fez, o que funcionou mesmo. Olha, eu fiz tal coisa e mexeu tal ponteiro. Mas e para você? Como é a sua história? Eu acho que o primeiro encontro de um mentor com um mentorado é querer saber do mentorado. É falar, me conta sobre você. O que você quer? Não é chegar, olha, preencha tal fórmula e tudo na sua vida vai ser resolvido. Pode até ser num primeiro momento, depois o problema volta. Volta. É que você falou da religião. Não tenha muletas, tenha os seus questionamentos e as suas respostas, aquilo que funciona para você. Seja grato em todos os momentos, né? Até do que às vezes não deu certo,
como um livramento, né? Então, por que eu vejo muitas pessoas falando assim, por que deu certo para tal pessoa e não deu certo para mim? Por que eu quebrei 20 empresas? Não, tem alguma coisa errada, você quebrou 20 empresas, né? Vai olhar para tua criança ferida, vai olhar... E eu acho que um bom mentor, Fê, eu falo que, assim, muitas vezes eles ficam com raiva de mim. Porque você vai colocar o dedo na ferida. Sim. Você vai fazer a pessoa se questionar. E ela pode até não querer te ver durante um período. Fala assim, quem pensa que essa mulher é para estar me questionando nesse lugar? Até a hora que ela virar e falar assim, cara, é esse o caminho. Geralmente não é assim, porque você vai cutucar uma criança que está ali, que não quer escutar, porque a nossa mente mente, a nossa mente está muito bem ali. Todo. Ela está muito bem resolvida, é que nem andar de bicicleta. Ei, papai, já aprendi a andar de bicicleta, agora vem essa mulher aí querendo me ensinar de outra forma, né? E daí ela vai falar, só que está no seu sentir. Então, quando a gente fala sobre a gestão, e eu falo muito sobre o amor dentro das empresas, não é o amor coraçãozinho, eu sempre trago isso aqui, porque as pessoas romantizam muito o amor. Fofinho, né? Não é o amor fofinho de coração, é o amor de generoso, é o amor da empatia, é o amor humanizado. E para mim não existe empresas, nem pessoas, não existe empresas no futuro que não sejam humanizadas. Né, para mim não existe a menor possibilidade, né, de alguma empresa. Eu falo, elas podem até existir e serem e continuarem, o negócio continuar, mas eu acredito que vai ser muito mais exigente e mais difícil para elas se elas não se humanizarem, inclusive para recrutar talentos, porque os jovens hoje também não querem, eles já entenderam que essa não é a fórmula. E por isso muitos mais velhos, né, inclusive da minha geração, ou nem tantos, criticam os jovens, eles não estão errados, eles entenderam, que essa fórmula não funciona, entende? A gente precisa construir um meio do caminho para se comunicar com eles. E só lembrando aqui, que me veio um insight que você falou, tem muitos mentorados que às vezes ficam com raiva de mim, né? Eu lembro que eu tive uma terapeuta, eu devia ter uns 21, 22 anos, e a minha primeira consulta com ela era mais experiente, e como eu sou grata a ela, né? Ela virou para mim e falou assim, porque você é muito dodói, né? Aquilo me feriu de morte. Eu falei, pensei comigo, o que essa mulher pensa que ela é? Gente, aquilo fez todo sentido para mim, porque eu era mesmo, né? E um bom mentor vai falar isso para você num lugar de amor. Mas não é um amor fofinho, é um amor generoso, é o amor que quer que você melhore. Né? Empático, né? Ele não vai só te falar coisas para massagear o seu ego. E as empresas, né? Elas estão... Você vê as grandes empresas que têm mais acesso a essas informações, porque uma empresa que tem 5, 10, 20 mil funcionários, se ela começa a ter um turnover, né? A saída de pessoas em massa, ela quebra. Ela precisa de pessoas. Uma empresa precisa, por mais tecnologia que ela tem, ela precisa de pessoas, e pessoas com vontade de trabalhar. Então, não adianta só ter uma copa bonita, uma geladeira cheia e uma mesa de sinuca. Não, você precisa olhar para essas pessoas, você precisa fazer a gestão da felicidade delas, porque são pessoas com sonhos e que estão ali para construir o sonho de uma empresa também, porque toda empresa tem um sonho, né? Teve alguém que construiu algo com um sonho. Então, eu falo, por que vocês não dividem isso? Por que você fundou a empresa? E quando você for fazer uma entrevista, num one-on-one com os seus liderados, entendam também quais são os sonhos dessas pessoas. E daí, sim, você começa a trazer saúde para a raiz. Porque a raiz, eu sempre trago essa analogia aqui, o dinheiro, ele vai ressoar em qualquer solo, né? Então, se você tem um solo fértil e a semente, né, cai ali, ela precisa ser... Em que circunstâncias essas raízes estão crescendo? É por ganância? É por raiva? É para mostrar para o outro que você construiu algo? Mas olha que bonito, se você traz inteligência emocional para a criação de um negócio, você vai trazer felicidade, alegria, prosperidade, empatia. E daí,
qual a raiz dessas são saudáveis? E daí, quando cresce essa árvore, ela vai dar bons frutos. Inclusive, as pessoas que estão ali fazendo a gestão são partes desses frutos, né? E que vão te servir. Com certeza. E assim, até você falando, é óbvio que tem muitas empresas com raízes não tão saudáveis assim, que prosperam, tá? Sim, porque também a sim. gente tem que falar sobre isso, porque não é que todo mundo tá no mesmo... Não tá nada, não. no mesmo pensamento, né? Ainda tem muitas empresas no mundo, digo, que tem essa raiz mais da ganância, do poder e que produzem muito dinheiro, que lidam com muito dinheiro. Isso não é só mercado financeiro. Sim. Mas isso, na era atual, tem reverberado muito, porque como a raiz não é saudável, os colaboradores e as empresas também acabam não ficando tão saudáveis. As pessoas estão trabalhando lá muito mais por necessidade do que por prazer, né? E a conta chega, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala de empresas, elas precisam existir, eu quero que elas existam, como a gente estava até comentando, é necessário, não dá para todo mundo agora, então, todo mundo virou mentor, ou todo mundo vai falar, amor de Deus, né, de cura, não é sobre isso, mas é sobre a gente levar essa consciência para as empresas e para as pessoas que trabalham lá, né, para que todo mundo se ajude também a tornar o ambiente mais saudável e com intenções melhores, né, porque essa ganância que a gente tem visto, e hoje eu consigo olhar para trás e ver que eu já tive até sociedade no passado que os propósitos não estavam alinhados, né? Porque a intenção, eu não tinha a maturidade para entender isso, que a intenção por trás da fundação do negócio não estava alinhada, né? Porque eu tenho muito essa coisa, eu sou muito pragmática, mas eu me movo pelo ideal, né? Eu só trabalho em algo que eu acredito piamente, que eu acho que eu vou contribuir, que vai mudar o mundo de alguma forma. E quando isso não está alinhado, a empresa não subsiste da forma que ela precisaria subsistir, entende? E é cultural, né, Fê? Porque hoje, se a sociedade quiser quebrar uma empresa, ela quebra. Uhum. Porque antes existiam muitos véus e a internet veio aí quebrar esses muros. Então, se você quiser hoje, se a cultura da empresa, se as pessoas que trabalham ali, né, começarem a mostrar a verdade por trás, né, do trabalho, quebra-se uma empresa. Uhum. Então, hoje é muito diferente. Por isso que você falou, existem, a gente sabe que existe. Uhum. Só que hoje, quando a gente vai pegar os investimentos altos, eles querem saber de sustentabilidade, de inclusão, de ESG, enfim, de como que é a saúde das pessoas que trabalham ali. Então, isso hoje é investimento. Sim. E todo mundo está sabendo disso. Por quê? Porque senão a empresa não se para, não fica de pé. E querendo ou não, mais cedo ou mais tarde vem à tona, né? Como tem vindo tantos escândalos. E aí a gente entra de novo no tema que a gente estava falando, do dinheiro, das finanças comportamentais, porque é o comportamento do dono. Exatamente. É quem está por trás daquele CNPJ, não é dissociado, por mais que as contas tenham que ser separadas. Mas a empresa, ela é reflexo, sim. Né? Então, se você tem acionistas muito gananciosos, eles vão ter um discurso de que eles estão gerando emprego, de que eles vão fazer bem para a sociedade, e até certo ponto fazem mesmo. Sim. Mas o custo disso é muito alto, né? Para as pessoas que trabalham lá. Então, eu acredito que tem um movimento, sim, que isso vai mudar, leva tempo, demanda boa vontade. Até chegar no equilíbrio, né? Boa vontade, investimento e tantas outras coisas, né? Mas é assim que a humanidade caminha. A evolução é desse jeito. Então, tem picos para depois a gente chegar num equilíbrio, e que né? bom que a gente está num momento que a gente pode falar disso, né? Porque antigamente, imagina. Então, ai, Fê, olha, passou muito rápido, gente. Muito obrigada, né, são Fê? muitos assuntos, né? Não e é a gente só fica. E essa que a gente estava 1 hora e meia falando lá fora. Eu trouxe um presente para você.
você, mas depois Obrigada. você abre. E, gente, Obrigada, eu quero muito querida. agradecer vocês. Eu vou deixar todos os canais da Fê aqui. Quem tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente, né, Fê? Eu caminho pra Fê também. E, assim, ela tem muito conhecimento. Ela é uma pessoa, assim, com uma bagagem incrível. Eu só tenho a agradecer por compartilhar. Ju. Primeiro de Obrigada, muitos, com certeza, né? Gratidão, com certeza. Fê. Muito assunto, Muito né, pra uma assunto, hora. muito bom Obrigada. repertório. São Que conversas bom. que curam. Muito Obrigada, bom. Fê. Obrigada, querida.